O Salmo 23. Vamos chegar lá. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Queridos, o Salmo 23 é um salmo de confiança, cuidado e provisão de Deus para as nossas vidas. Foi escrito por Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Durante muito tempo ele estava no campo cuidando de ovelhas. Lá no campo ele matou urso, matou leão, enfrentou vários e vários perigos para proteger as suas ovelhas. E aí chega um momento da vida de Davi, um cara fora da curva, um homem sensacional, um homem segundo o coração de Deus. E ele fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Interessante, queridos, que eu fui procurar a palavra Senhor no grego. Isso, aí sim, agora. E algumas das definições da palavra Senhor no grego diz assim: ser senhor de, governar, ter domínio sobre. Aqui embaixo, exercer influência sobre, ter poder sobre. Então quando nós dizemos: ah, Senhor, meu Deus, nós estamos declarando assim: o meu dono, aquele que tem poder sobre a minha vida, aquele que me governa, esse é o meu Deus. Quando nós declaramos a palavra Senhor, nós estamos dizendo assim: tu és o meu dono. E aí Davi fala assim: o Senhor, o meu dono, é o meu pastor. E eu fui procurar a palavra pastor no grego. E ele diz assim: apacentar, cuidar de, pastar, alimentar, pastorear. Aqui embaixo, aqui, ó, associar-se com, ser amigo de. Queridos, quando Davi falou: o Senhor, o meu dono, aquele que me comanda, aquele que manda em mim, Ele é meu amigo, é Ele que me cuida, Ele é o meu pastor. Quando ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta, porque é Ele quem comanda a minha vida, é Ele quem guia os meus passos, e é o meu amigo. Amém. E Ele está comigo. Aleluia. Queridos, olha a sacada que Davi teve. Ele governa a minha vida, mas é meu amigo, Ele é o meu Senhor, é Ele quem me cuida. E diz assim: o Senhor é quem nos governa. A pior condenação, queridos, que tem é você ser governado pelo teu próprio coração. A pior condenação que existe é você ser guiado pelas tuas próprias vontades. Por isso que nós precisamos ter o bom pastor, aquele que nos guia, aquele que nos governa. Porque se nós somos guiados pelo nosso coração é mau. O nosso coração é maldoso. Jeremias 17, 9 e 10 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso é para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Queridos, o coração do homem é mau. A sociedade diz assim: o homem nasce bom e durante a caminhada o sistema o corrompe e ele se torna mau. Mas o homem, queridos, ele nasce mal. Ele nasce debaixo do pecado. Uma criancinha de 1 ano e meio. Você já viu uma criancinha de 1 ano e meio? Se você pegar alguma coisa dela, ela não vai bater em você? Ela não vai querer te arranhar? Quem que ensinou para ela? Os pais que ensinaram ela desde pequenininho, com 1 ano, se alguém pegar você, vai lá. Por quê? Porque o homem é mau, queridos. O coração do homem é inclinado ao mal. Se você tirar uma coisa de uma criança de 2, 3 anos, ela é meu? Eu quero é meu brinquedo. Já é ganancioso o coração desde pequeno. Então o homem já nasce mal. E a pior condenação que tem é você ser guiado pelo teu coração. Porque você vai querer viver pelos teus prazeres. E para isso nós precisamos ter um bom pastor. O Senhor, pode mudar aqui. Pode mudar. Mais uma. Mais uma. Aí, volta. Aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na Bíblia NVI, queridos, a Nova Versão Internacional diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Se eu pergunto para você, o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Aí você talvez pense assim: puxa, mas espera aí, está me faltando algumas coisas. Está me faltando dinheiro. Talvez para alguns está faltando cabelo. Talvez para alguns está faltando um dente na boca. E aí você diz assim: puxa, tem algo errado. Se o Senhor é meu pastor e nada me falta, está faltando. Está faltando. Puxa, está faltando para mim uma esposa. Ah não, para mim está faltando um marido. Para mim está faltando uma família. Tenho marido, tenho filhos, mas não temos uma família. Aí teria algo de errado com esse versículo. Porque se o Senhor é teu pastor, nada te falta e está faltando. Só que o versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Pode estar me faltando dinheiro, mas isso não me faz falta, porque o Senhor é o meu pastor. E Ele vai prover aquilo que eu preciso. O Senhor é meu pastor e eu não estou com saúde agora, mas Ele vai prover. E isso não me faz falta, porque o Senhor é o meu pastor. Essa é a grande questão, queridos. Não é que nada vai te faltar, porque muitos pegam esse versículo e dizem assim: puxa, mas então eu vou ser rico. Se Ele for o meu pastor, eu vou ser rico, eu vou ter dinheiro, eu vou prosperar, eu vou... Mas é que nada vai te fazer falta. Você não pode ter tudo aquilo que você precisa, mas aquilo que você vai precisar no momento, aquilo que Deus vai prover sobre a sua vida, porque Ele é o teu pastor. Versículo 2 diz assim: em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas Ele me guia em paz. Em verdes pastos nos faz descansar. Eu fui estudar um pouquinho, queridos, a respeito de ovelhas para essa mensagem. A ovelha, ela só se deita no pasto depois que ela está satisfeita. Antes disso ela continua a comer. E quando ele coloca assim: o Senhor me faz deitar em verdes pastos, é porque eu estou satisfeito no Senhor. Ele me satisfaz. E quantas vezes nós temos buscado lá no mundo satisfazer a nossa alma, e você não tem encontrado, e você tem desgastado o seu tempo, finanças, buscando algo para satisfazer aquilo dentro de você, e você não tem encontrado.
Porque a tua única satisfação completa é no Senhor. O homem ele tem 3 grandes vazios, queridos. Vazio de relacionamentos. Ele precisa se relacionar com pessoas. E ele vai buscar se relacionar com pessoas. Um vazio de conquistas. Eu preciso ter. Se eu tiver aquele carro, aí eu vou ser feliz. Nossa, aquele carro é o carro dos sonhos. Se eu conseguir alcançar aquele carro, aí pronto. Queridos, não sei se dá 1 mês, 2 meses depois, você olha e diz assim: puxa, mas eu precisava ter um outro carro. Eu precisava trocar de carro. Se você parar e olhar para você, você vai ver que é assim. Você almeja algo, puxa, quando eu tiver aquilo, aí eu vou estar feliz. Aí, nossa, aí eu estou feliz. Aí quando você alcança, você diz assim: puxa, não era isso, eu preciso de algo. E você vai de conquista em conquista, tentando achar, e você não alcança. Porque a única satisfação você encontra no bom pastor. Davi falou: ele me faz deitar em verdes pastos. Eu estou satisfeito, eu posso deitar e descansar nos verdes pastos. Nós só encontramos a plena satisfação em Jesus. E para águas tranquilas me guia em paz. É Ele quem nos traz a paz. E quando eu falo de paz, queridos, não é ausência de guerra. Paz não é não ter guerra. Paz é você estar em meio à guerra e ainda assim você olhar e dizer: eu ainda estou em paz. Nós acompanhamos um casal, queridos, e um dia até eu falei para eles em um discipulado, eu falei: puxa, eu admiro a fé de vocês, porque no lugar de vocês eu já teria voltado embora para a terra deles. Queridos, eles passaram por grandes coisas. Foi tudo assim, um em cima do outro. Eles ligavam para nós e diziam assim: despediram nós do serviço. Aí depois eles ligavam para nós e diziam: aquela casa não deu certo. Queridos, uma em cima da outra. Eles conseguiram uma casa bem precária. Na emergência, assim, correndo tal, conseguiram uma casa. Nós fomos olhar a casa. Queridos, aquilo me deu uma tristeza quando olhei a casa. Eu entrei dentro da casa e eu senti paz. E aí eu fui conversar com ela, com a esposa, e eu falei: qual é a tua visão sobre essa casa? Ela falou: me traz paz. Aquilo era uma guerra que eles estavam passando, querido. Se você olhasse a casa, você ia entender bem do que eu estou falando. Toda aquela situação, todo aquele turbilhão sobre a vida deles. E eles olhavam e diziam: ainda nós temos paz. E é Ele quem nos dá paz. É mesmo em meio a guerras, a tribulações, e nós olhamos e dizemos: eu tenho paz, porque o Senhor é o meu pastor. Então paz não é não ter guerra, queridos. É mesmo em meio à guerra você sentir paz. João 14, 27 diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbem os corações, nem tenham medo. É somente em Jesus, queridos. É somente em Jesus. Quantos e quantos casos nós vemos de pessoas que tiram suas próprias vidas? Por quê? Porque eles não têm paz. Eles deitam a sua cabeça no travesseiro e eles não têm paz. E eles têm buscado a paz em muitas e muitas coisas, e eles não encontram. Porque Jesus fala: eu lhes dou a minha paz. Não como o mundo dá, mas é a paz que excede todo entendimento. Versículo 3: restaura-me o vigor e conduz nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Mateus 11, do 28 ao 30 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos
os que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe aquela canseira que você tem andado, em que você deita na sua cama, você dorme 8, 10 horas, você acorda no outro dia e você está cansado? Sabe aquilo que você tem tomado remédios para tentar dormir e mesmo assim você não tem alcançado o vigor das suas forças? Não adianta, queridos, buscarmos soluções para acabar com isso, porque o único que nos dá descanso é Jesus. Ele fala: vinde a mim. Interessante, queridos, que nós vamos em todos os lugares. Você já observou isso? Te dá algum problema de saúde? Você corre no médico. O médico diz: ó, precisa fazer esse exame. Você corre a fazer os exames. Aí ele diz: você precisa tomar esse remédio. Você corre a comprar os remédios e nada resolve. Aí chega um ponto que você diz assim: puxa, não deu certo, vamos orar. Sendo que a oração, o chegar até a Deus, precisa ser a primeira coisa. Quantas pessoas estão desgastadas, cansadas, aos tratos, buscando encontrar algo em todos os lugares? Você sabe que você correu em todos os lugares, você já tentou de todas as formas, e isso parece que não passa, porque você tem buscado em lugares errados. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje que você vai ter um encontro com um bom pastor. E ele vai restaurar as suas forças. Ele vai restaurar as suas forças. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor ao seu nome. Interessante que ele fala conduz, ele não impõe. Ele não chega e diz assim: é por aqui que você vai andar e pronto. O problema, queridos, é que nós muitas vezes deixamos de nos comportar como ovelhas e nos comportamos como um bode. Em vez de nós sermos conduzidos como ovelhas, nós nos tornamos bode e começamos a dar cabeçada no pastor. E a pergunta que fica é: você tem sido ovelha? Ou você tem se comportado como um bode? Eu fui nessa busca. A ovelha, queridos, anda junto e precisa ser guiada, precisa ser cuidada. Eu vi uma reportagem algum tempo atrás. Uma ovelha, ela ficou durante 3 anos, se eu não me engano, perdida. E ela tinha mais de 40 quilos somente de lã. E ela precisou de um pastor para cuidar dela, para cuidar dos seus cascos, para cuidar da sua lã. E o bode, queridos, o bode por natureza é um animal rebelde, gosta de viver solto, em plena liberdade, costuma pular cercados, ultrapassando obstáculos com facilidade. Quando amarrado, torna-se impaciente, inquieto, o que expressa em movimentos intermináveis e berreiro. E aí, você é uma ovelha ou você é um bode? Você tem precisado de um bom pastor ou você tem se virado sozinho, dando cabeçadas por aí? Eu vi um relato de algumas pessoas que foram para Israel fazer um turismo e eles viram de longe um pastor cuidando de ovelhas. E eles foram tirar foto desse pastor. Lá é muito comum pastores cuidando de ovelhas. E ele chegando próximo àquele pastor de ovelhas, aquele pastor de ovelhas quebrou a perna de uma ovelha. Ele quebrou a perna, ele arrumou a perninha e enfaixou a perna da ovelha. E aquilo gerou um espanto neles. E eles chegaram até o pastor e perguntaram: mas por que você faz isso com essa ovelha?
Ele fala assim: eu precisei quebrar a perna dela, porque ela é uma ovelha que fica fugindo muito do rebanho, se afasta demais do rebanho. E eu me descuido um pouquinho, ela se afasta do rebanho. Então, para que eu possa manter ela junto com o rebanho, eu precisei quebrar a perninha dela, arrumar, porque vai cicatrizar. Mas esse é o tempo que ela precisa para aprender a andar junto com o rebanho. Aí eles falaram assim: tá, mas seria muito mais fácil, se essa ovelha está dando problema, você vender ela para um frigorífico. Vende, mata a ovelha, come, está resolvido o problema. Aí ele olhou para eles e falou assim: eu amo essa ovelha. Eu amo. Aí, ó. Eu preciso quebrar a perninha dela, mas eu amo. É por isso que eu quero ter ela perto. E aonde Jesus tem quebrado você? Meu Deus. Porque Ele te ama. Aleluia. E Ele quer te trazer para perto. E ao invés de você aceitar aquilo que Ele tem feito com você, você tem se debatido. Se Ele tem te quebrado é porque Ele te ama. Se Ele tem te quebrado é porque Ele te quer perto. Ninguém melhor do que Davi para conhecer a vida de uma ovelha, ao ponto dele declarar: o Senhor é o meu pastor, Ele me quebra, mas Ele me ama. Não seria muito mais fácil entregar aquela ovelha para o matadouro, queridos? Muito mais fácil. E quando ele declarou: eu amo essa ovelha, quando eu li isso eu falei: cara, Deus é massa. Quanto Ele tem nos quebrado? Pergunta para minha esposa: o quanto nós somos quebrados? E não foi só uma perninha, não. Foi mais, bem mais. Mas Ele nos ama, queridos. E você precisa entender que aquilo que você tem passado, você precisa passar, porque Ele te quer mais perto. Só que o problema é que nós vivemos na Umbigolândia. Já ouviu falar desse lugar, queridos? É somente o nosso umbigo, eu só penso em mim. É só eu. E nós dizemos assim, criou-se a ideia de que Deus é amor, Ele aceita todas as coisas. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é justiça. E se Ele tem te quebrado é porque Ele é justo e Ele sabe o que é melhor para você. Talvez você está se afastando por caminhos que Ele não quer. Talvez você está andando por lugares que não agradam. Talvez você esteja com pessoas que estão te afastando dos caminhos do Senhor. Eita. Aí Ele vai precisar te trazer para perto e te quebrar, por amor. Ele te ama. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Queridos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é a sombra, não tenha medo, Ele está contigo. Nós passamos, alguns sabem, nós passamos por momentos difíceis. Nós passamos pelo vale da sombra da morte com a minha filha. E eu, em momento nenhum, queridos, eu confesso para vocês, nós precisamos até assinar alguns papéis quando ela foi fazer a cirurgia, uma cirurgia na cabeça, para retirada de um tumor. E o médico falou: olha, as chances são grandes dela não falar, não andar, não enxergar, se ela sair viva da sala de cirurgia. Mas eu confesso, queridos, que em momento nenhum eu tive medo de perdê-la. Porque eu sabia que o Senhor estava conosco. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, eu sabia que Ele estava ao nosso lado. E Ele não nos desampara, queridos. É isso que nós precisamos entender.
Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provas, às lutas, não tenha medo. Ele está contigo. O problema é que quando vem as provas, queridos, nós já esmorecemos. Não dá. Ou aí você pensa, puxa, mas de novo. Agora não dá. Não, agora chega. Eu vou tirar a minha vida, resolvo tudo, está tudo resolvido. Acabou. Misericórdia. Misericórdia. Ele está ao seu lado. E Ele te cuida mesmo que você não esteja vendo. Lembrei agora uma tribo americana, queridos. Eu já contei essa história aqui uma vez, não sei quantos lembram. Uma tribo americana, eles têm um rito de passagem, que quando o jovem completa 13 anos, o menino completa 13 anos, ele é levado pelo seu pai para um lugar distante, no meio da mata, no meio de todos os perigos, e ele precisa passar 3 noites sozinho. Então você imagine uma criança de 13 anos, talvez você tenha um filho na cidade próxima, e você pensar assim, puxa, deixar ele com 13 anos, no meio da mata, de todo o perigo, sozinho, para passar 3 noites. Ele passando essas 3 noites, ele se torna um homem. Queridos, você imagine o medo dessa criança com 13 anos. Os animais rondando, o barulho de animais em volta, os perigos em volta, e ele ali sozinho. Termina as 3 noites e ele volta para casa. Só que o que ele não sabe, que durante as 3 noites, o pai dele estava em volta, cuidando e protegendo. E talvez você esteja hoje passando num lugar como esse, e você está com medo do que está acontecendo. Talvez você esteja se sentindo inseguro, mas o seu pai, o seu bom pastor, está à sua volta, te livrando de todos os perigos. Ele está contigo. Davi fala, não temerei, pois Ele está comigo. Tome posse, queridos, não tema, Ele está contigo. Amém? Glória a Deus. Pelo qual vale você tem passado hoje, queridos? Quais são os teus medos? Josué 1:9 diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Por onde você andar, o Senhor, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, está contigo. Seja forte e corajoso. Nós precisamos, queridos, ser fortes e corajosos e sabermos que Ele está conosco. Isaías 41:10: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Queridos, isso traz um novo ânimo ao meu coração. Ele está comigo. A sua mão direita é que me sustém. Versículo 4 diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Vara, querido, significa proteção, e cajado do hebraico significa suporte e direção. A sua vara e o seu cajado. Vara significa que Ele está nos livrando dos perigos. O pastor que usava a vara era para espantar os perigos que vinham até as ovelhas, mas ele também usava o seu cajado
para mostrar direção para as ovelhas e para trazer para perto. A sua vara e o seu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, me honrará. Queridos, aqui Davi muda de pastor para anfitrião, que Deus está recebendo em uma mesa, em um banquete. Fala assim: o Senhor vai preparar um banquete na presença dos meus inimigos. Queridos, imagine um banquete, muita coisa, muita comida gostosa, muita coxinha com catupiry, costela, fogo de chão. Amém. Eu gosto, só para saberem, eu gosto de costela, fogo de chão. Na presença dos meus inimigos. Queridos, inimigo não é teu irmão. Inimigo não é esse que você ficou pensando agora: puxa, aquele é meu inimigo. Quem são os nossos inimigos? A carne, Satanás e o mundo. O Senhor vai preparar um banquete na presença dos teus inimigos, na presença de Satanás. E você vai sentar nesse banquete da tua família restaurada, e você vai dizer assim: ei, Satanás, olha aqui o banquete, olha aqui. Você vai estar sentado nessa mesa do banquete, com seus filhos, com sua família, com seu marido, com sua esposa, uma família restaurada, nesse banquete, se desfrutando, se deleitando. Sim. E dizendo a Satanás: ei, mundo, você perdeu. Esse é o teu inimigo. E ele vai preparar um banquete, porque ele é o teu pastor e é ele quem cuida de você. Aleluia. Glória a Deus. E ele vai te honrar, queridos. Mas honrar, que muitos usam assim: puxa, eu sou tão humilhado. Nossa, lá no meu serviço, pastor, mas eles me humilham tanto. Sou tão humilhado pelos meus parentes, então eu sou tão humilhado. Mas Deus vai me exaltar. Cris, me mostra na Bíblia um versículo que fala isso. A Bíblia não fala que se você é humilhado, você vai ser exaltado. Em nenhum versículo. De Gênesis e Apocalipse não tem nada que fala que se você é humilhado, você vai ser exaltado. Mas aquele que se humilha, aquele que se humilhar, será exaltado. É isso, é verdade. Nós precisamos nos humilhar debaixo da boa mão do Senhor, queridos. Porque Ele vai nos honrar, Ele vai nos exaltar. Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O grande mal desse mundo hoje, queridos, é o maldito orgulho. Quantas e quantas, queridos, pessoas deixam de serem usadas por Deus por serem pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, que deixam o seu orgulho subir e não deixam a glória descer. E é tão difícil você deixar esse orgulho de lado. Parece que você vai, se você é homem, parece que você vai deixar de ser homem por deixar o orgulho de lado. Se você é mulher, você acha que você vai deixar de ser mulher porque deixou o orgulho de lado. O maldito orgulho, queridos. Nós precisamos nos humilhar e reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Queridos, se tirar o Espírito Santo de cada um de nós aqui, ninguém presta. Ninguém presta. Se passar numa peneira, não fica um. E você, mais do que ninguém, se conhece que se tirar o Espírito Santo da tua vida, você não presta. Eu não presto. Mas é através do Espírito Santo. Então eu preciso entender, eu preciso me humilhar debaixo da boa mão do Senhor, para que Ele me exalte, para que Ele me honre.
Versículo 6, para terminar. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quando eu pergunto, vocês estão felizes? Não tem a ver se a tua semana foi boa ou não. Não tem a ver se você passou por algumas dificuldades durante a semana ou não. Porque essa felicidade não tem a ver com as circunstâncias. Tem a ver com quem é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, nada me falta. Eu estou feliz. Meu Deus, é isso. Se Ele é o meu pastor, eu me alegro. Eu posso estar com dificuldades, eu posso estar com a minha conta negativa no banco, eu posso estar sem nada nos armários. Mas eu estou feliz porque Ele é o meu pastor. E eu posso passar pelo vale da sombra e da morte porque eu sei que Ele está comigo. A felicidade e a misericórdia vão nos acompanhar. Amém. Porque Ele é o nosso pastor. Glória a Deus. Lamentações 3, 22 ao 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Tome posse disso, queridos. Você não precisa de mais nada, a não ser ter um bom pastor. Seja uma ovelha, se submeta à boa mão do Senhor. Queridos, nada vai te faltar. Pode passar por dificuldade, passar pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. Ele revigora as tuas forças, Ele te traz alegria, Ele te dá misericórdia. O que mais você precisa? Somente entender que o Senhor é o meu pastor. Amém? Se coloque de pé, queridos. Feche os teus olhos. Sim, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa ministrar, Pai, agora os corações. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor comece a ministrar as vidas agora, Pai. Que eles possam, Pai, entender de que eles precisam do Senhor. Que eles se submetam como ovelhas a um bom pastor. E nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que cada um possa entender de que tudo o que eles precisam é entender que o Senhor é o nosso pastor. Aleluia. Continue com os teus olhos fechados, queridos, e adore ao Senhor. Aleluia. Tá. Aleluia. Tu és santo, Deus.